Quando acordei do coma, fingi que tinha esquecido tudo, inclusive o pedido de casamento do meu namorado. Eu perguntei: "E você é quem?" Ele apenas travou, os olhos fixos em mim, como se não conseguisse acreditar no que acabava de ouvir. Era como se o mundo dele tivesse parado. Eu senti uma pontada de culpa, mas engoli seco. Eu precisava manter a mentira, pelo menos por enquanto. Sou o Lucas, seu namorado. Fingir que aquelas palavras não significavam nada foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Ele segurava minha mão, mas ao ouvir minha pergunta, recuou devagar, como se estivesse com medo de quebrar algo que já estivesse trincado. A enfermeira entrou na mesma hora, com aquele sorriso forçado que profissionais da saúde usam quando estão tentando parecer otimistas. Me perguntou como eu me sentia, se lembrava do meu nome, do ano, do presidente. Eu acertei tudo, o suficiente para parecer lúcida, mas não demais para levantar suspeita de que eu estava fingindo. Lucas ficou em silêncio no canto do quarto, observando, como se estivesse esperando que eu dissesse: "Tô brincando." Mas eu não disse. Apenas fechei os olhos como quem estava cansada e queria dormir. O alívio de ter acordado viva era verdadeiro, mas o alívio maior era ter ganhado essa chance de recomeçar. Porque a verdade é que, antes do acidente, eu já estava vivendo uma mentira. E o pedido de casamento foi o estopim. Tudo começou 3 meses antes do acidente. Lucas era, aos olhos de todos, o namorado perfeito. Atencioso, bem-sucedido, bonito, com aquele ar de homem que sabe o que quer. Meus pais o adoravam. Minhas amigas suspiravam por ele e diziam que eu era uma sortuda. E eu fingia acreditar nisso. Mas no fundo, eu sabia que alguma coisa estava errada. Lucas era controlador, do tipo que disfarça o controle como cuidado. Que pergunta com quem você vai sair, mas em tom de brincadeira. Que quer saber a senha do seu celular só por segurança. Que te dá presentes lindos, mas depois joga na cara quando algo não sai do jeito dele. No dia do pedido, a gente estava em um restaurante caro, com uma vista absurda. Ele mandou alguém filmar tudo. Tinha música, taças de vinho, palavras ensaiadas. E quando ele ajoelhou e me perguntou se eu queria me casar com ele, eu disse sim. Com uma das maiores dores no peito que já senti. Eu disse sim porque tinha medo de dizer não. Na semana seguinte, meu corpo pareceu começar a me avisar que eu precisava parar. Dores de cabeça constantes, insônia, crises de ansiedade. Até que veio o acidente. Um carro me atropelou quando eu atravessava uma rua distraída, olhando pro celular. Fratura no braço, traumatismo craniano leve. 2 dias em coma. O suficiente pra muita coisa mudar, inclusive minha vontade de continuar fingindo. Ficar ali naquele quarto branco, com máquinas apitando, me deu tempo. Tempo pra pensar no que eu queria. E pela primeira vez percebi, eu não queria mais ser a namorada perfeita. Eu não queria mais viver com medo de alguém que dizia me amar. Eu não queria mais mentir pra mim mesma. Então, quando acordei e vi o rosto dele, tão aliviado e ao mesmo tempo tão tenso, eu soube o que precisava fazer. Fingir amnésia era cruel, mas era também a minha única saída sem confronto, pelo menos por agora. "Você não lembra de mim?" Ele perguntou mais tarde, já com a visita permitida. "Me desculpa. Você disse que era meu namorado?" Ele sorriu sem graça. Mas por trás daquele sorriso, eu via o pânico crescendo. Lucas não era bom com situações que ele não controlava. "Sim. A gente tava noiva, na verdade. Eu te pedi em casamento há pouco tempo." "Uau." Murmurei. "Deve ter sido importante pra mim, né?" "Foi. Quer dizer, é." "Você chorou. Disse que me amava mais que tudo." Eu apenas assenti com um olhar vago, como se estivesse tentando acessar memórias que não vinham. Ele tentou me mostrar fotos, mensagens, vídeos, mas eu dizia que nada parecia familiar, que era tudo bonito, mas distante. A médica recomendou paciência, tempo, e reforçou que casos de amnésia parcial pós-trauma não eram raros. Lucas não discutiu, na frente dela. Mas no dia seguinte, quando estávamos sozinhos, ele me olhou com outros olhos, mais frios, desconfiados. "Você tem certeza que não lembra de nada?" "Tenho. Sinto muito." Ele se inclinou sobre mim, bem devagar. "Você jurou que nunca me deixaria, não importa o que acontecesse." Fingi arrepio de medo como se fosse confusão, mas por dentro, minhas entranhas se reviraram, porque essa frase eu lembrava. Ele disse isso uma vez quando tivemos uma briga feia, e agora ele jogava isso como ameaça velada. A partir dali ficou claro, eu precisava sair daquela relação. Mas como? Ainda estava no hospital. Dependia dos outros pra quase tudo. E ele era sempre tão solícito, tão bom moço, que ninguém jamais acreditaria em mim se eu dissesse que ele me assustava. Então, o plano era simples: manter a mentira, ganhar tempo. E quando estivesse forte o suficiente, sumir da vida dele de vez. Mas como toda mentira, a minha também ia ter consequências. Nos dias seguintes, Lucas aparecia no hospital religiosamente, sempre com um sorriso ensaiado no rosto, flores nas mãos e aquele olhar de quem estava tentando decifrar um enigma. Mas por trás da gentileza, havia tensão. Ele queria que eu lembrasse. Queria de volta a versão de mim que dizia sim sem hesitar.
a que aceitava tudo com um sorriso no rosto. Eu, por outro lado, estava cada vez mais consciente da farsa que precisava manter. Trouxe mais algumas coisas suas, talvez ajudem com a memória, ele disse, colocando uma caixa no meu colo. Dentro estavam objetos pessoais, um colar que eu usava sempre, uma camiseta dele que eu costumava roubar, uma agenda com nossas fotos coladas entre as páginas e o anel de noivado. Fingi surpresa. Nossa, é bonito. Você escolheu ele. Disse que era o único que te fazia chorar só de olhar. Olhei o anel por um momento e, com cuidado, coloquei de volta na caixinha. Ainda não sinto nada. Desculpa. Ele assentiu, mas o maxilar tenso e os olhos apertados diziam outra coisa. Lucas estava começando a perder a paciência. Com o tempo, os médicos disseram que eu poderia ter alta em breve. Meu corpo estava bem, e apesar da amnésia, minha cognição estava perfeita. A cada dia, mais gente vinha me visitar. Minha mãe, minha irmã, uma ou duas amigas mais próximas. Todos me tratavam como se eu fosse frágil, como se pudessem ver a rachadura invisível na minha memória. Mas o mais difícil era ouvir histórias da minha própria vida e fingir não reconhecer nenhuma. Minha irmã, Letícia, foi a primeira a desconfiar. Tá... Mas você lembra do vô Pedro ou não lembra? Lembro do nome, mas não do rosto. Respondi tentando parecer sincera. Ela me encarou com uma sobrancelha arqueada. Engraçado, você nunca gostou muito do Lucas. E agora do nada? Tava a noiva dele? Sério? Sério. Você vivia reclamando que ele era meio obsessivo, que controlava até o tipo de roupa que você usava. Fingi surpresa e dei uma risadinha nervosa. Talvez eu tenha mudado de ideia? Ela não respondeu. Só me lançou um olhar longo, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. E naquele instante, senti vontade de contar tudo, mas me calei. Ainda era cedo. Na véspera da minha alta, Lucas trouxe uma mala com algumas roupas e disse: Amanhã, quando você sair daqui, vem comigo. A gente mora junto, lembra? Eu pensei em ir pra casa da minha mãe, pelo menos até eu recuperar mais coisas. Mas nossa casa tem tudo o que você precisa. Seu quarto, seu banheiro, suas coisas. Vai ser bom pra sua memória. Tradução. Ele não queria me perder de vista. E eu sabia que, se aceitasse ir com ele, não teria mais como fugir. Precisava agir. Posso pensar até amanhã? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ele assentiu, mas saiu dali com passos duros. Pela primeira vez, tive medo real. O tipo de medo que paralisa, que avisa que alguma coisa está prestes a sair do controle. Naquela noite, mandei uma mensagem escondida do celular emprestado da minha irmã. Letícia, preciso da sua ajuda. Me encontra amanhã cedo, antes da alta. Não conta pra ninguém. É sério. Ela respondeu em segundos. Ok. Tô contigo. Não precisei dizer mais nada. Na manhã seguinte, Lucas chegou cedo, como sempre, vestindo uma camisa social azul clara e um sorriso gelado. Pronta pra ir pra casa? A médica ainda vai passar aqui. Acho que vai demorar um pouco. Respondi, fingindo calma. Ele sentou-se na poltrona e cruzou os braços. Não dizia nada. Só ficava me observando, como se tentasse me hipnotizar com os olhos. Minutos depois, Letícia entrou no quarto, ofegante, como se tivesse corrido um quarteirão inteiro. Oi! Pronta pra fugir comigo? Disse, em tom brincalhão. Lucas se levantou na mesma hora. Como assim fugir? Calma, Lucas. Ela só tá brincando, falei. Mas Letícia me lançou um olhar cúmplice e respondeu: Na verdade, não tô. Ela vai pra casa da mamãe, sim. E se você tiver algum problema com isso, pode falar com a médica. Ele deu um passo à frente, o rosto começando a ruborizar. A gente mora junto. Eu sou o noivo dela. E ela é uma mulher adulta, que acabou de sair de um trauma e pode decidir onde quer ficar. Ou você vai obrigar ela a ir contigo. O silêncio no quarto foi denso. Lucas me olhou por um longo tempo. Então sorriu. Um sorriso gelado, forçado, que me deu arrepios. Claro, se é isso que ela quer, interrompi. Peguei minha bolsa, ainda fraca, mas decidida. Letícia me ajudou a levantar, e enquanto saíamos do quarto, senti as costas formigarem com a certeza de que Lucas não tinha aceitado aquela derrota. Ele estava apenas recuando, esperando a próxima oportunidade. Chegar na casa da minha mãe foi como respirar depois de semanas com a cabeça debaixo d'água. O cheiro do café dela, o sofá velho da sala, os quadros tortos nas paredes. Tudo isso me trouxe uma sensação de segurança que eu nem sabia que estava sentindo falta. Pela primeira vez desde que acordei, me permiti chorar. Letícia ficou comigo o tempo todo. Me fez chá, pegou um edredom, colocou um filme que a gente assistia quando era criança e apenas ficou ali, em silêncio. E depois de um tempo, quando senti que conseguia colocar as palavras pra fora, eu contei tudo. Eu lembro, Lê. Lembro do pedido de casamento, da nossa vida juntos, de tudo. Eu só não quis mais viver aquilo. Ela arregalou os olhos. Você tava fingindo esse tempo todo? Não o tempo todo. No começo eu realmente tava confusa, mas depois, quando vi que ele tava lá, com aquele olhar de posse, como se eu fosse um objeto dele, eu soube. Era a chance que eu precisava pra sair. Letícia não me julgou. Pelo contrário. Pegou minha mão e disse: Você fez o que precisava pra sobreviver. E eu tô do seu lado. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Mas a paz durou pouco. 2 dias depois, recebi uma notificação no celular. E Lucas.
postou um novo vídeo. Minha noiva perdeu a memória e esqueceu que me amava. Era um vídeo de 7 minutos no Instagram. Ele usava um fundo preto e branco, uma música triste e imagens nossas juntos. Eu sorrindo, ele me abraçando. Nós em viagens, festas, jantares. E ele narrando com voz embargada. Ela acordou e me olhou como se eu fosse um estranho. Mas eu sei que o amor não desaparece assim. Sei que em algum lugar dentro dela, a mulher que me amava ainda está viva. Era nojento. Manipulador. E ainda assim, o vídeo bombou. Milhares de visualizações, comentários com emojis chorando, gente escrevendo. Ela vai lembrar. Fica firme, cara. Nossa, que história triste. O amor vai vencer. Que mulher cruel, esquecer o próprio noivo. Letícia ficou indignada. Ele tá pintando você como vilã, como se fosse um conto de fadas interrompido. Isso é doentio. Ele sabe exatamente o que tá fazendo, murmurei. Tá preparando o terreno pra quando eu não voltar. Vai jogar a culpa em mim. Me queimar antes que eu possa contar a verdade. Então conta antes dele. E quem vai acreditar em mim, Lê? O cara é um mestre da imagem. Todo mundo ama ele. Vai parecer que eu tô com recalque. Ela parou por um instante e então disse: E se a gente revirar isso tudo? Fazer ele tropeçar na própria mentira? Passamos os dias seguintes reunindo provas. Printamos mensagens antigas em que ele era agressivo, passivo-agressivo, manipulador. Recuperei áudios antigos, conversas em que ele me pedia pra não usar saia curta, pra não sair com certas amigas, em que ele dizia que se eu terminasse com ele, não saberia o que seria capaz de fazer. Também achei uma antiga conversa com uma ex dele, a quem ele chamava de louca. A conversa terminava com ela dizendo: Um dia você vai fazer com outra o que fez comigo. O padrão tava ali, eu só precisava mostrar. Letícia teve a ideia de criarmos um vídeo-resposta. Nada de exposição agressiva ou revanche. Algo direto, calmo, verdadeiro. Gravamos no quarto da minha infância, com a câmera do celular apoiada numa pilha de livros. Oi? Eu sou a mulher que, segundo o vídeo do Lucas, perdeu a memória e esqueceu que o amava. Comecei, olhando direto pra câmera. A verdade é um pouco diferente, e eu acho que já passou da hora de contá-la. Falei com calma. Expliquei que eu não tinha esquecido dele, que tinha fingido, e expliquei o porquê. Falei do controle, da manipulação, das ameaças veladas, das crises de ciúmes disfarçadas de amor. Mostrei prints, trechos de áudios, falas que pareciam carinhosas, mas carregadas de posse e chantagem emocional. Fingir que esqueci dele foi a única forma segura que encontrei para sair de uma relação que me sufocava. E eu não estou contando isso por vingança, mas porque ninguém deveria se sentir culpada por querer liberdade. Letícia editou o vídeo com cuidado, sem sensacionalismo. Postamos nas minhas redes e pedimos para algumas amigas compartilharem. No início, foram só curtidas de gente próxima. Mas em poucas horas, o vídeo explodiu. Comentários começaram a pipocar. Eu vivi algo parecido. Obrigada por ter coragem de falar. Isso é abuso emocional. Muita gente nem percebe que tá vivendo isso. Que mulher forte. Agora sim conhecemos o outro lado da história. Em 2 dias, o vídeo já tinha mais visualizações que o do Lucas. E foi aí que ele me ligou. Você acabou com a minha vida, ele disse, com a voz trêmula, entre raiva e desespero. As pessoas estão me chamando de abusador, meus clientes estão cancelando contratos. Eu só contei a verdade. Verdade? Você editou tudo pra parecer que eu era um monstro. Eu não editei nada, Lucas. Só mostrei o que você disse com as suas próprias palavras. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E então sussurrou. Você vai se arrepender disso. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Letícia, que estava ouvindo do meu lado com o viva-voz ativado, me olhou e disse: Ele acabou de cavar a própria cova. Mas no fundo, eu sabia. Lucas não era do tipo que aceitava perder. E aquele vídeo era só o começo do que ele ainda podia fazer para tentar me atingir. Depois do vídeo, minha vida virou um turbilhão. Pessoas que eu nunca tinha visto começaram a me mandar mensagens. Algumas agradecendo por ter tido coragem de expor algo tão íntimo. Outras compartilhando histórias semelhantes. Mas claro, também vieram os ataques. Comentários dizendo que eu era dramática, vingativa, que só queria lacrar na internet. Mas o pior não foram os anônimos. Foi o próprio Lucas. Ele sumiu por uns dias. Nenhuma ligação, nenhuma postagem. Silêncio total. O que me preocupou mais do que qualquer ameaça direta. Lucas era do tipo que precisava de palco. Quando ficava quieto, era porque estava armando alguma coisa. E eu estava certa. Uma semana depois, uma reportagem começou a circular em sites de fofoca e perfis grandes no Instagram. Influenciador expõe ex-noiva que forjou amnésia para ganhar seguidores. A matéria trazia fontes próximas, provavelmente ele mesmo, afirmando que eu tinha simulado toda a situação para viralizar nas redes. Alegava que eu sempre quis ser famosa, que era manipuladora e fria, e que usava a vitimização como estratégia. Junto disso,
Começaram a vazar conversas minhas antigas, descontextualizadas, onde eu reclamava de relacionamentos ou dizia coisas do tipo: se eu tivesse coragem, sumia do mapa. Frases soltas, que fora do contexto viravam munição contra mim. Foi como se o jogo tivesse virado de novo. Letícia, que estava me ajudando a lidar com tudo, passou horas vasculhando os perfis e rastreando as origens das postagens. Isso tudo veio de contas fakes, todas criadas no mesmo dia. E todas comentam entre si, se marcando como se fossem pessoas reais. É uma rede armada. O cara tá desesperado. Eu sei. Mas o problema é que tá funcionando. Olha os comentários. Metade das pessoas já acha que eu sou a vilã da história. Então a gente contra-ataca. Com mais vídeos? Não. Com documentos. Foi aí que decidimos levar a situação para a justiça. Entramos com um processo por difamação, calúnia e assédio digital. Reunimos todas as mensagens, os prints, os áudios. Letícia fez um dossiê que parecia mais uma tese de mestrado. E com a ajuda de uma advogada amiga da família, protocolamos tudo. A advogada Carol foi clara. Esse tipo de homem não para até alguém colocar um limite. Ele vai se fingir de vítima, dizer que você destruiu a vida dele. Mas isso não cola diante das provas. A justiça pode demorar, mas você tá no caminho certo. Mesmo assim, o desgaste emocional era real. Eu comecei a ter insônia de novo. Medo de sair de casa. Medo de ligar o celular. Medo de abrir meu e-mail. Certa noite, por volta das 3 da manhã, acordei com uma notificação de mensagem no meu celular. Era um número desconhecido. Quando abri, era um vídeo. Por um segundo, meu coração parou. Era uma gravação feita com a câmera de segurança do hospital. Mostrava Lucas me visitando. Mostrava ele chorando, me entregando flores, me abraçando, e eu imóvel, com o olhar perdido. O vídeo cortava antes de eu dizer qualquer coisa, mas a legenda em cima era clara. Ela já sabia quem eu era. Olha como não recua. Ela fingiu. Era mais uma tentativa de me desmoralizar. Eu só consegui pensar. Ele conseguiu acesso às câmeras do hospital? Na manhã seguinte, levamos o vídeo à advogada. Isso é crime, ela disse furiosa. Vazamento de imagem em ambiente hospitalar? Ele se superou. Foi a gota d'água. Enquanto a parte jurídica avançava, algo inesperado aconteceu. Uma ex-namorada dele entrou em contato comigo. O nome dela era Camila. Vi seu vídeo. Não tenho palavras para dizer o quanto me reconheci em tudo que você contou. Conversamos por horas. Camila descreveu um relacionamento praticamente idêntico ao meu. Ciúmes disfarçados de zelo, isolamento de amigas, manipulação emocional, chantagens, ameaças sutis. Ela chegou até a dizer que Lucas já havia filmado uma discussão deles sem ela saber e depois usado isso para chantageá-la quando ela quis terminar. Com a permissão dela, gravamos um novo vídeo juntas. Chamamos de Os Outros Lados da História. E ali, sem ódio, sem sensacionalismo, duas mulheres contaram como sobreviveram ao mesmo homem, em tempos diferentes. Esse vídeo foi um divisor de águas. Não dava mais para negar o padrão. A reação foi imediata. Várias outras meninas começaram a enviar relatos parecidos. Algumas nem tinham se relacionado com ele, mas já haviam recebido mensagens inapropriadas, convites insistentes, ou até ameaças disfarçadas de elogio. A imagem de bom moço começou a desmoronar. E foi quando ele fez a jogada mais baixa de todas. Uma tarde, enquanto eu tomava café na varanda, minha mãe apareceu com uma expressão que eu não via desde a minha adolescência. Aquela mistura de pena e medo. Filha, tem um homem lá fora. Disse que precisa falar com você. É importante. Congelada, perguntei. É ele? Ela assentiu baixinho. Ele tá diferente. Saí até o portão com Letícia ao meu lado. E lá estava ele. De barba por fazer, olhos fundos, roupa amarrotada. Lucas. Eu não vim brigar. Só quero conversar, disse com as mãos erguidas. Conversar sobre o quê? Sobre tudo. Eu tô fazendo terapia. Tô tentando entender o que fiz com você, com as outras. Permaneci em silêncio. Eu só queria que você soubesse que eu reconheço os erros. Não quero mais te machucar. Me desculpa. Letícia cruzou os braços, desconfiada. Isso é mais um teatro? Tem alguém filmando? Ele abaixou a cabeça. Não, não tem câmera, não tem microfone. Só tem eu. E o peso do que eu fiz. E naquele instante, eu vi algo que nunca tinha visto nele. Vazio. Não era arrependimento performático. Era medo. De si mesmo. Eu não te desculpo, Lucas, mas te desejo paz. Longe de mim. Ele apenas assentiu, virou-se e foi embora. E eu entrei. Respirei fundo e pela primeira vez senti algo que não sentia há muito tempo. Liberdade. Mesmo depois daquela última aparição de Lucas, a sensação de que algo ainda podia acontecer não me abandonava. Era como se eu tivesse me acostumado a viver em alerta. E o silêncio dele, por mais pacífico que parecesse, também era incômodo. Tive que reaprender a relaxar, a confiar que talvez eu estivesse finalmente fora do alcance dele. Mas a verdade é que traumas não desaparecem quando a ameaça vai embora. Eles ficam. Silenciosos, disfarçados de insônia, de palpitação ao ver uma notificação no celular, de medo irracional ao ver um carro igual ao dele passando na rua. Foi nesse contexto que decidi começar a fazer terapia. Pela primeira vez, a conversa era sobre mim, só sobre mim.
sem precisar filtrar palavras para agradar alguém, sem medo de ser chamada de sensível demais ou dramática. Você passou tanto tempo se moldando para caber numa relação que te sufocava que agora precisa redescobrir quem é, disse minha terapeuta na terceira sessão. E ela estava certa. Eu tinha esquecido de mim, das minhas vontades, dos meus planos, dos meus limites. Passei tanto tempo tentando não irritar Lucas, tentando evitar brigas, tentando preservar o relacionamento, que perdi completamente o contato com quem eu era de verdade. As semanas foram passando e a poeira da internet também começou a baixar. Lucas apagou os vídeos, sumiu das redes sociais e, segundo alguns comentários que ainda apareciam de vez em quando, estava recolhido. Nunca mais ouvi falar diretamente dele. O processo judicial seguiu seu curso. Carol, a advogada, me manteve atualizada sobre cada passo. Havia uma audiência marcada, mas ele não compareceu à primeira. O juiz adiou. E enquanto isso, nós continuávamos reunindo depoimentos e provas. Não era só sobre mim mais, era sobre proteger outras pessoas de passarem pelo mesmo. Mas um dia, algo me surpreendeu. Recebi uma carta. Sim, uma carta. Escrita à mão, em letra caprichada, sem remetente. A primeira frase me deu um frio na espinha. Se você está lendo isso, é porque eu finalmente entendi que perdi. Não você. A mim mesmo. Era de Lucas. Mas não era uma carta de ameaça, nem de pedido de desculpas forçado. Era confusa, cheia de palavras difíceis, citações de livros de psicologia, desabafos sobre a infância, sobre o medo de abandono, sobre o pai ausente e a mãe excessiva. Ele falava de terapia, falava de vergonha, falava de arrependimento. Você vai responder? Letícia perguntou assim que leu comigo. Não. Nem pra dizer que aceita as desculpas? Eu não aceito. Eu só quero seguir. E era verdade. Eu não guardava ódio, mas também não queria reconciliação. Perdão. Para mim, era cortar o vínculo, encerrar o ciclo. Aos poucos, voltei a sair de casa. Comecei a trabalhar remotamente com produção de conteúdo, mas agora do meu jeito, com temas que me interessavam de verdade: saúde mental, relações abusivas, recomeços. Abri um canal no YouTube contando minha história em partes, como se fosse um diário. E para minha surpresa, as pessoas se conectaram de verdade. Você não imagina o quanto sua coragem me ajudou a sair de onde eu tava, escreveu uma seguidora. Essas mensagens eram como combustível e me faziam lembrar do que minha terapeuta dizia. Sua dor virou voz. Isso é raro. E é poderoso. Mas foi só quando recebi uma mensagem específica que percebi o impacto real de tudo aquilo. Era da Camila, a ex do Lucas. Ele me ligou ontem. Quis me agradecer por ter falado a verdade. Disse que pela primeira vez, alguém fez ele se enxergar sem máscara. Eu não sei se ele vai mudar, mas acho que você plantou uma semente. Eu li aquilo com um nó na garganta. Não porque queria salvá-lo, mas porque de alguma forma eu tinha me salvado. Alguns meses depois, a audiência final do processo aconteceu. Lucas foi representado por um advogado. Ele mesmo não apareceu. As provas foram claras, objetivas, incontestáveis. O juiz determinou uma indenização por danos morais e proibiu qualquer contato ou menção a mim nas redes sociais ou em qualquer mídia. Era o fim oficial de uma história que me feriu, mas que também me transformou. Hoje, olhando pra trás, vejo que tudo começou naquele hospital. Naquele instante em que abri os olhos e decidi fingir que não conhecia o homem que dizia me amar. Talvez tenha sido covarde, talvez tenha sido genial, talvez as duas coisas, mas acima de tudo, foi a escolha certa, porque naquele momento, mais do que lembrar de tudo, eu escolhi lembrar de mim. O tempo passou, e com ele, veio algo que eu não esperava: leveza. Depois de meses vivendo em alerta, com medo de cada notificação, cada rosto familiar na rua, cada novo comentário online, eu finalmente senti que o peso estava se dissipando. A terapia seguiu como parte essencial da minha rotina, e meu canal no YouTube cresceu de maneira orgânica. Não como uma plataforma de escândalo, mas como um espaço seguro. As pessoas me mandavam relatos. Tinham meninas de 15, mulheres de 50, mães, filhas, gente que nunca tinha contado a ninguém sobre o que vivia, mas que encontrou no meu canal uma brecha para começar. Foi aí que percebi. Minha dor tinha virado ponte. Um dia, recebi um convite de uma escola pública da minha cidade. Uma professora que me seguia no Instagram escreveu: "Suas falas são impactantes. Estamos trabalhando um projeto sobre relações saudáveis e autoestima com adolescentes. Você toparia vir conversar com eles?" Fiquei hesitante. Falar para uma câmera era fácil. Eu tinha controle. Mas estar ali, ao vivo, com olhos me observando, perguntas surgindo, julgamentos possíveis, isso me dava um frio na barriga. Mas algo em mim disse: vai. No dia da palestra, cheguei tremendo. O pátio da escola estava montado com cadeiras, um microfone e um telão. Os alunos estavam animados, alguns até cochichando: "É a moça do vídeo", outros apenas curiosos. Subi no pequeno palco improvisado, respirei fundo e comecei. Há pouco mais de um ano, eu acordei num hospital fingindo que tinha esquecido quem era o meu noivo. Muita gente me chamou de louca, mas foi o jeito que encontrei de sobreviver. Os rostos que antes estavam inquietos se aquietaram. Falei de medo, de culpa,
De como às vezes o amor se disfarça de prisão. De como a gente aprende desde cedo a agradar, a não incomodar, a evitar conflitos. E de como isso pode nos colocar em lugares perigosos. Quando terminei, houve silêncio. Daqueles bons, profundos. E então, uma menina lá do fundo levantou a mão e disse: "Como você teve coragem de dizer não depois de tanto tempo dizendo sim?" A pergunta ficou ecoando dentro de mim por uns segundos. Porque no fundo, eu sabia que aquele sim nunca foi meu de verdade. Na saída, vários alunos me cercaram. Uns queriam tirar fotos, outros só agradecer. Uma menina de olhos marejados me abraçou forte e sussurrou: "Você me salvou sem nem saber." Voltei para casa com o coração cheio. Pela primeira vez, não me senti definida pela dor, mas pelo que construí a partir dela. Meses depois, recebi um convite para participar de um documentário sobre relacionamentos abusivos. Aceitei. Dividi espaço com outras mulheres incríveis que também tinham reconstruído suas vidas, cada uma com uma história diferente, mas com o mesmo ponto em comum. Todas tinham sido desacreditadas, e todas decidiram em algum momento que não iam mais se calar. E então, numa tarde comum, recebi uma mensagem que me pegou de surpresa. Era de um número conhecido, mas que eu não via há tempos. Camila, a ex do Lucas. "Ei, só queria te contar uma coisa. Ele me mandou um áudio esses dias. Tá morando em outra cidade. Disse que saiu das redes. Parece que tá mesmo em terapia. E que tá escrevendo um livro sobre tudo." Li a mensagem em silêncio. "Um livro?" murmurei. Letícia, que estava comigo na sala, arqueou uma sobrancelha. "Sobre o quê? Como ser um abusador emocional em 10 passos?" Eu ri. Um riso leve, quase irônico, mas sem rancor. Talvez ele tenha entendido alguma coisa. Talvez não. Mas já não importa. Era verdade. O que ele fizesse com a própria culpa agora era problema dele. O meu, eu já tinha resolvido. Na última sessão de terapia, antes das férias, minha psicóloga perguntou: "Se você pudesse voltar naquele dia no hospital, faria tudo diferente?" Fechei os olhos por um segundo, lembrando daquele quarto branco, do cheiro de álcool, do som das máquinas, da cara assustada de Lucas quando perguntei: "E você é quem?" Sorri. Faria tudo igual. Ela assentiu, como quem já esperava essa resposta. Hoje vivo sozinha, num apartamento pequeno, cheio de plantas e livros. Meu canal segue crescendo. Dou palestras, participo de rodas de conversa, sou convidada para eventos, mas nada disso me define. O que me define é o silêncio confortável de estar em paz comigo mesma. O que me define é a coragem de ter dito não, mesmo depois de anos dizendo sim. O que me define é ter escolhido, naquele leito de hospital, recomeçar. De verdade. A essa altura, muita gente já conhecia minha história. Mas por incrível que pareça, foi só depois que tudo passou que eu comecei a descobrir minha história de verdade. Durante muito tempo, minha vida tinha girado em torno dos outros. Agradar, cuidar, sustentar relações, preservar a imagem de um relacionamento perfeito aos olhos de fora. E só agora, sozinha, reconstruída, com uma certa liberdade emocional que eu nunca tinha experimentado, é que comecei a me perguntar: o que eu quero? Parece simples, né? Mas essa pergunta me paralisava, porque eu não sabia. Tanta coisa tinha sido decidida por medo, por pressão, por insegurança, que meu verdadeiro eu parecia apagado. Então, comecei a me desafiar. Coisas pequenas primeiro. Voltei a desenhar. Algo que eu amava na adolescência, mas tinha deixado de lado porque Lucas dizia que não dava futuro. Fiz aulas de dança, mesmo me sentindo completamente ridícula nas primeiras semanas. Viajei sozinha. Algo que ele dizia que não fazia sentido, que era perigoso. Cada pequena escolha era uma espécie de rebeldia silenciosa. E ao mesmo tempo, um reencontro comigo mesma. Certa manhã, recebi um e-mail com o assunto: convite para a palestra TEDx. Demorei para acreditar. Pensei que era golpe, mas era real. Eles queriam que eu contasse minha história. Não só a parte do trauma, mas também o que veio depois. O renascimento, a reconstrução, o que acontece quando a gente decide se escolher. Aceitei. E por dias, rascunhei falas, apaguei tudo. Comecei de novo. Era difícil colocar em palavras uma jornada que tinha sido tão interna, tão silenciosa em certos momentos. Mas um dia, sentada na varanda do meu AP, com um chá na mão e o sol da manhã no rosto, a frase de abertura simplesmente veio. Durante muito tempo, minha vida parecia perfeita nas fotos. Mas bastava apagar a luz da casa para tudo desmoronar. No dia do evento, respirei fundo antes de subir no palco. O coração batia forte, mas não era medo. Era presença. Era vida. Falei por 18 minutos. Contei sobre o coma, a mentira da amnésia, o controle disfarçado de amor, a fuga, a exposição pública, o processo. Mas principalmente, falei sobre o depois, sobre o vazio que vem quando você sai de uma relação tóxica e percebe que não sabe mais quem é, e sobre o processo, lento, honesto e poderoso, de se reencontrar. Quando terminei, o silêncio durou alguns segundos. Aqueles segundos mágicos em que a plateia ainda tá digerindo tudo. E então vieram os aplausos. Não de euforia,
mas de conexão. Depois da palestra, um homem me abordou. Tinha uns 40 e poucos anos, olhos cansados e uma expressão serena. Você me fez lembrar da minha filha. Ela tá vivendo algo parecido, e eu não sabia como ajudar. Agora, eu sei que o primeiro passo é escutar. Naquele momento, eu entendi. Minha história não era só minha. Era de tantas outras pessoas que, como eu, tinham perdido a voz dentro de uma relação, e que agora, talvez, sentissem que também podiam recuperar. Em uma das sessões de terapia, meses depois, minha psicóloga me perguntou: como você se descreveria hoje? Pensei por um tempo antes de responder. Eu sou uma mulher que mentiu para sair de uma mentira, e no meio disso tudo, encontrou a própria verdade. Ela sorriu. E pela primeira vez, eu também sorri ao dizer isso. Claro, nem tudo virou perfeição. Ainda tenho dias ruins. Às vezes me pego duvidando das minhas decisões. Às vezes o trauma ainda sussurra. Às vezes a culpa ainda visita. Mas agora eu sei como lidar. Aprendi a reconhecer o que é meu e o que foi colocado em mim por outros. Aprendi que não preciso me justificar para ser livre. Aprendi que ser forte não é aguentar tudo. É saber a hora de ir embora. Hoje, quando me perguntam se me arrependo de ter fingido não lembrar do meu noivo, eu respondo com tranquilidade. Foi a maior verdade que já falei com uma mentira. E isso basta. A vida seguiu. E com ela vieram as surpresas. Depois da palestra do TEDx, recebi mais convites do que jamais poderia imaginar. Entrevistas, podcasts, eventos voltados para mulheres, escolas, até universidades. Algumas pessoas me chamavam de porta-voz da reconstrução, e embora o título parecesse grandioso demais, eu entendia o que queriam dizer. Minha história tinha virado uma ponte para outras histórias, e isso por si só já era algo que eu nunca pensei que viveria, mas nada me preparou para o que viria a seguir. Numa noite comum, enquanto editava um novo vídeo para o canal, recebi uma notificação no e-mail. Nova mensagem no Instagram de Andressa Moura, psicóloga. Cliquei. Era uma mensagem direta. Oi. Sou psicóloga e terapeuta de relacionamentos, e estou atendendo um paciente que me autorizou a entrar em contato com você. Ele não quer invadir sua vida, nem causar nenhum tipo de desconforto, mas sente que precisa te dizer algo, e quer fazer isso do jeito mais respeitoso possível. Você está disposta a ouvir? Demorei um tempo para entender do que se tratava. Pensei em 1000 possibilidades, mas lá no fundo, eu sabia. Era o Lucas. Mostrei a mensagem para Letícia, que soltou um "Ah, não!" e já foi pegando o celular para bloquear. Calma, falei. Vamos pensar. Pensar o quê, mana? Ele já teve todas as chances. Ele te fez passar pelo inferno. Agora quer o quê, Palmas? Não é sobre ele, é sobre mim. Eu quero saber, para encerrar de vez. Respondi a psicóloga com cautela. Aceito ouvir, mas sem contato direto. Pode me mandar por aqui. No dia seguinte, ela me mandou um áudio que ele gravou. Deu pra ver que não era produzido. Nada de música triste, nem edição. Era só ele, com a voz baixa e pausada. Oi. É estranho estar falando com você assim, depois de tudo. Eu só quero dizer que estou em outro lugar agora. Mentalmente, emocionalmente, tenho lido muito, aprendido, errado e refeito. E tenho descoberto um tipo de arrependimento que não busca perdão, mas sim responsabilidade. Eu fiz com você o que fizeram comigo, e isso não justifica nada, só explica. Sinto muito, de verdade. Não pelo que perdi, mas pelo que te fiz perder. Fiquei em silêncio por um tempo, escutando aquele áudio mais de uma vez. Não chorei, não me revoltei, não senti pena, senti alívio. Como se aquele capítulo, que por tanto tempo tinha ficado mal fechado, agora pudesse ser encerrado com um ponto final. Não respondi. Não havia mais o que dizer, mas agradeci a psicóloga por ter sido ponte para aquela última mensagem. E foi aí que percebi algo simples, mas profundo. Perdão não é esquecer, nem conviver. Perdão é deixar de carregar. E naquele momento, eu deixei. Meses depois, o documentário que participei foi lançado. A repercussão foi enorme. Fui convidada para ir a um programa de TV de domingo. Aqueles que todo mundo assiste com a família. Recusei. Não quero que isso vire espetáculo. Já virou demais. Em vez disso, gravei um vídeo novo pro canal, intitulado O que eu aprendi fingindo que esqueci quem eu era. Nesse vídeo, contei não só a parte dolorosa da história, mas a parte bonita também. Falei da minha irmã, que foi meu braço direito, da minha mãe, que aprendeu a respeitar meus silêncios, da minha psicóloga, que me ensinou a me ouvir, das mulheres que encontrei pelo caminho, cada uma com sua força discreta, mas transformadora. E no final, deixei uma mensagem que virou mantra no canal. Você não precisa de permissão para se salvar, só de coragem para dar o primeiro passo. Certo dia, fui até o hospital onde tudo começou. Pedi permissão para visitar a ala em que fiquei internada. A enfermeira que me atendeu não me reconheceu, mas disse que lembrava de uma moça que fingiu amnésia por dias. Sorri. Essa era eu. Fiquei alguns minutos parada diante da porta do quarto onde estive. Não entrei. Só fiquei ali, olhando a maçaneta. Aquela mesma maçaneta que Lucas abriu quando entrei em cena pela primeira vez, fingindo não saber quem ele era. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo e senti uma coisa estranha no peito. Paz.
Dei meia volta, desci as escadas e fui embora com um sentimento que nunca achei que teria ali. Gratidão. Gratidão por ter acordado. Gratidão por ter mentido. Gratidão por ter escolhido a mim. Alguns meses se passaram desde aquela visita ao hospital. E pouco a pouco, fui me acostumando com essa nova fase da minha vida. Uma rotina simples, tranquila, sem altos e baixos dramáticos, sem medo constante, sem a obrigação de explicar quem eu era ou o que tinha vivido. Mas foi justamente na calmaria que algo inesperado aconteceu. Eu conheci alguém. Não era o plano. Na verdade, eu tinha decidido não me envolver com ninguém por um bom tempo. Estava focada no meu trabalho, no canal, nos eventos, na terapia. E principalmente em mim. Mas como quase tudo na vida, isso também chegou sem aviso, de mansinho. O nome dele era Rafael. Nos conhecemos num evento de mulheres empreendedoras, ironicamente. Ele estava lá acompanhando a irmã, que era uma das palestrantes. Esbarrou em mim na fila do café e, por reflexo, me segurou pelo braço quando quase deixei a xícara cair. Desculpa, não quis te assustar, disse com um sorriso meio sem graça. Tudo bem. Foi só o reflexo de alguém que toma muito café mesmo. Rimos. Conversamos por alguns minutos. Ele era diferente de todos os caras que eu conheci antes. Tímido, educado, com um humor gentil. Não forçou nada. Não pediu meu número. Só me deu um bilhete antes de sair. Se quiser conversar mais, tô por aqui. Instagram. Eraf. Alguma coisa que você vai lembrar só se quiser. Eu guardei o bilhete no bolso. Demorei 3 dias pra procurar, mais 2 pra seguir. E só 1 hora pra responder a primeira mensagem quando ele me escreveu. Começamos a conversar, sem pressa. Sem expectativas. Trocávamos áudios sobre filmes, livros, receitas desastrosas. Ele me mostrava desenhos que fazia nas horas vagas. Eu mostrava os bastidores da minha criação de conteúdo. Era leve, natural, quase estranho pra quem, como eu, tinha vindo de uma relação onde tudo era tensão e controle. Na 5ª semana, ele me convidou pra tomar um café num lugar minúsculo, mas charmoso, que ele conhecia. Cheguei antes, nervosa. Quando ele chegou, estava com um caderno debaixo do braço. Trouxe uns rabiscos meus pra te mostrar. Sei que você curte arte. Folheei o caderno ali mesmo. Tinha de tudo. Paisagens, pessoas, animais. Mas um desenho em especial me chamou a atenção. Era o esboço de uma mulher olhando pro próprio reflexo num espelho rachado. A expressão dela era serena. Isso é lindo, murmurei. Fiz depois de assistir seu documentário. Acho que era você. Foi a primeira vez que ele mencionou minha história. E isso não te assusta? Perguntei. Ele sorriu. Me assusta o mundo que te fez passar por isso. Mas não você. Você me inspira. Foi naquele dia que percebi que talvez, só talvez, eu estivesse pronta para começar algo novo. Não porque eu precisava de alguém, mas porque dessa vez eu sabia exatamente quem eu era. E isso mudava tudo. Contei pra Letícia sobre o Rafael com a maior calma do mundo. Ela me olhou com aquele jeito protetor de sempre e perguntou: Você tem certeza? Tenho. Porque agora eu consigo ver os sinais. E ele? Não tem sinal nenhum. Ele é só ele mesmo. E você confia? Em mim. E isso é suficiente. As coisas com Rafael foram crescendo naturalmente. Não houve pedido oficial de namoro, não houve promessas exageradas, só presença. Cuidado. Respeito. Ele sabia quando eu precisava de espaço. Sabia que às vezes eu ficava em silêncio sem motivo aparente. Sabia respeitar minhas pausas. E, principalmente, nunca tentou consertar nada em mim. Ele apenas ficou. Em uma noite chuvosa, enquanto assistíamos um filme, ele olhou pra mim e disse: Você sabia que tem gente que sobrevive e tem gente que renasce? E o que eu sou? Você é os dois. Primeiro você sobreviveu. Agora você tá renascendo. E é lindo de ver. Eu segurei a mão dele com força. Não disse nada. Mas ali, no silêncio daquela sala, algo dentro de mim floresceu. Comecei a escrever um livro. Não sobre o Lucas, nem sobre o trauma, mas sobre recomeços. Sobre mulheres que escolhem a si mesmas. Que se salvam em silêncio. Que dizem não, sem se justificar. Que se curam. E seguem. O título? E você é quem? Um resgate simbólico da minha mentira mais corajosa, da frase que deu início a tudo, e que agora ganhava outro significado, a busca pela minha identidade real. Escrever o livro foi mais desafiador do que eu imaginava, não pela dor. Essa eu já tinha enfrentado, mas pela responsabilidade. Eu sabia que aquilo que eu colocasse ali podia alcançar outras mulheres que ainda estavam no escuro, tentando entender se o que viviam era amor ou medo. O processo foi solitário, mas também libertador. Cada capítulo era como arrancar uma camada velha da pele e revelar uma versão mais forte e mais honesta de mim. Eu chorava, ria, pausava, voltava. Mas, acima de tudo, escrevia com verdade. E o Rafael, bom, ele se tornou meu maior apoio silencioso. Nunca pediu pra ler nada antes da hora. Nunca quis dar opinião sobre o que eu devia ou não contar. Ele apenas perguntava de vez em quando: Tá sendo leve ou tá pesando demais hoje? E dependendo da resposta, ele fazia um café, colocava uma música, me cobria com um cobertor e ficava ali,
me oferecendo o tipo de companhia que cura, a que não exige nada. O lançamento do livro aconteceu num evento pequeno, numa livraria aconchegante do centro da cidade. Eu não quis nada grandioso, quis algo íntimo, real. Letícia organizou tudo com a sensibilidade de quem conhece meus limites melhor do que eu mesma. Minha mãe fez brigadeiro, minhas amigas trouxeram flores. Rafael, como sempre, ficou na última fileira, sorrindo discreto. Quando subi no microfone para agradecer, as mãos tremiam, mas as palavras vieram. Quando escrevi esse livro, pensei em todas as vezes que me calei por medo de parecer fraca, ingrata ou exagerada. E percebi que minha maior força nasceu justamente quando eu aceitei que estava com medo. E decidi agir mesmo assim. Aplausos. Mas, mais do que o som das palmas, o que me emocionou foram os olhares. Mulheres que eu não conhecia com lágrimas nos olhos, adolescentes segurando o livro contra o peito, senhoras me abraçando como se eu fosse neta delas. Naquela noite, algo se selou dentro de mim. Era como se eu tivesse fechado um ciclo com dignidade, com verdade e, principalmente, com amor próprio. Alguns dias depois, fui chamada para uma entrevista em um canal de televisão. Pensei em recusar, como fiz antes, mas dessa vez, algo em mim dizia: vai. Fala, mostra que é possível atravessar. A entrevista foi ao vivo. A apresentadora começou com a pergunta: você se arrepende de ter fingido não reconhecer o homem que te pediu em casamento? Sorri. Não, porque naquela mentira havia a verdade que eu não tinha tido coragem de dizer antes. A resposta viralizou. Virou frase estampada em camisetas, posts, stories, legendas de fotos. Naquela mentira havia a verdade. Eu não esperava isso, mas achei bonito. O livro foi ganhando espaço. Convites para traduzi-lo chegaram. Clubes de leitura começaram a discutir os capítulos. Grupos de apoio o indicavam como leitura essencial. E num dia comum, recebi um e-mail da editora. Parabéns. Seu livro entrou na lista dos mais vendidos. Li aquilo e apenas sorri. Não comemorei com champanhe, nem fui às redes gritar vitória. Comemorei com uma caminhada sozinha pelo parque, ouvindo minha playlist de músicas que me curam, porque essa era a maior conquista. Poder caminhar em paz, com leveza, sabendo que eu me bastava. Um dia, Letícia me chamou para jantar. Sentamos em nosso restaurante favorito. Pedimos o de sempre. No meio do prato, ela me olhou séria e disse: você se deu conta do quanto mudou? Em quê? Em tudo. Você falava baixo, pedia desculpa por existir, tinha medo de contrariar. Agora você fala com firmeza, ri alto, decide, escreve, ama sem medo. E o melhor, ama a si mesma. Fiquei em silêncio, tocada. Nunca tinha parado para ver a mudança de fora. E ouvir aquilo da minha irmã, a mulher que segurou minha mão quando ninguém mais entendia, era como receber um troféu invisível. Obrigada, Lê. Obrigada nada. Você se salvou sozinha, eu só te lembrei disso. Na volta pra casa, olhei pela janela do carro e pensei no que viria a seguir. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo do futuro. Ele podia vir como quisesse, porque agora eu sabia exatamente quem eu era. No fim daquele ano, recebi um convite inesperado. Uma universidade de outro estado queria que eu ministrasse uma aula aberta para alunos de psicologia e serviço social. A proposta era falar sobre relacionamentos abusivos do ponto de vista de quem viveu, superou e transformou a experiência em algo educativo. Aceitei, claro, mas dessa vez não fui sozinha. Rafael foi comigo. Foi a primeira viagem que fizemos como casal. E por mais simples que tenha sido, ônibus, pousada modesta, refeições improvisadas, foi também um marco pra mim. Porque era a primeira vez que eu compartilhava uma viagem com alguém sem sentir que precisava me vigiar o tempo todo. Sem medo de dizer algo errado, vestir algo provocante, rir alto demais. Eu era só eu. E ele era só ele. E isso era mais do que suficiente. A aula aberta aconteceu num auditório lotado. Mais de 200 pessoas. Alunos, professores, gente da comunidade. No início, o nervosismo bateu forte. Mas quando comecei a falar, olhei nos olhos daquelas pessoas e entendi que estava ali não para ser admirada, mas para ser espelho. Contei minha história, claro. Mas mais do que isso, falei sobre os sinais que a gente ignora, os medos que a gente normaliza e o peso de tentar ser compreensiva quando, na verdade, estamos sendo esmagadas. O amor não exige que você desapareça para caber no outro, foi uma das frases que disse. E quem te ama de verdade não sente medo do seu brilho, nem tenta controlá-lo. No fim, abri espaço para perguntas. Um rapaz levantou a mão e disse: eu não passei por isso, mas ouvi minha irmã contar coisas muito parecidas. E nunca soube o que dizer para ela. Agora eu sei. Só escutar já é um começo. Saí daquela aula com a alma leve. Na viagem de volta, no ônibus, com a cabeça encostada no ombro de Rafael, falei: você acha que um dia eu vou me cansar de contar essa história? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Acho que talvez um dia você não precise mais contá-la para se lembrar de quem é. Mas até lá, ela ainda vai ser ponte para muita gente. Sorri. Porque sabia que ele estava certo. Algumas semanas depois, recebi um convite de uma editora internacional. Queriam traduzir meu livro para o espanhol e o inglês. Me ofereceram uma equipe de tradução, apoio com divulgação e uma proposta de contrato que, sinceramente, me emocionou. Assinei.
E chorei depois. Não pelo dinheiro, não pela projeção, mas porque, de todas as coisas que Lucas tentou me roubar, minha voz, minha autonomia, minha identidade, eu recuperei todas. E fui além. Transformei a tentativa de silenciamento em grito. Comecei a pensar em um segundo livro, mais reflexivo, mais maduro, com outros relatos, outras histórias, outras vozes. Gente que passou por situações distintas, mas que, como eu, precisou mentir para se libertar ou calar para sobreviver. O título provisório? Verdades que escondemos. Letícia amou, mas dessa vez coloca a gente como personagem. Cansei de ser só figurante, brincou. Rimos, e prometi que ela teria um capítulo inteiro, merecido. Nesse meio tempo, o processo judicial contra o Lucas chegou ao fim. Ele foi condenado a pagar a indenização. O juiz confirmou a proibição de qualquer contato ou citação. Soube que ele mudou de cidade novamente, mudou de profissão e que, ironicamente, virou ghostwriter. Escrevia livros para outras pessoas, sem assinar. Não senti nada com essa notícia. Nem raiva, nem pena. Apenas nada. Era isso. O capítulo estava definitivamente encerrado. Em uma noite qualquer, sentei no sofá com Rafael, com as luzes apagadas, ouvindo música. Ele me olhou com aquele jeito sereno e me perguntou: se pudesse voltar no tempo e dizer uma coisa para você mesma, naquele hospital, quando acordou, o que diria? Pensei por alguns segundos e respondi: eu diria: você não vai lembrar de quem te machucou, mas vai descobrir quem você é, e isso vai valer a pena. Ele apenas sorriu e me puxou para perto. Ali, no silêncio da sala, com o coração em paz e o mundo lá fora girando sem pressa, eu soube. Não só sobrevivi, eu floresci. 1 ano depois do lançamento do meu primeiro livro, recebi o convite que mais me emocionou em toda essa jornada. Seria homenageada em um evento nacional voltado para mulheres que transformaram suas histórias pessoais em impacto social. O nome do evento? Vozes que não se calam. Só o título já me arrepiou. Aceitei na hora. Mas o que me pegou de surpresa foi o pedido. Além de ser homenageada, queriam que eu encerrasse o evento com um discurso. Seria ao vivo, televisionado e transmitido online para milhares de pessoas. Fiquei dias pensando no que dizer, até que percebi. Eu não precisava escrever nada muito elaborado. Eu só precisava ser eu, contar minha verdade, porque foi isso que me trouxe até ali. A sinceridade, a coragem de me despir, de falar de um relacionamento tóxico sem glamorização, sem vitimismo, mas também sem medo. E foi isso que fiz. Na noite do evento, o teatro estava lotado. Luzes baixas, plateia emocionada, centenas de mulheres, e homens também, que tinham vindo ouvir histórias de superação, dor, resistência e renascimento. Quando fui chamada ao palco, o coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Mas, assim que peguei o microfone, tudo se acalmou. Como se aquela fosse finalmente a minha casa. Boa noite. Meu nome é... Bom, vocês já sabem. Mas o que talvez vocês não saibam é que, por muito tempo, eu esqueci quem eu era. Literalmente. Comecei contando sobre o dia em que acordei no hospital, sobre a escolha de fingir amnésia, sobre o medo que se disfarçava de amor e sobre a coragem silenciosa que nasce quando a gente diz basta, mesmo que disfarçada de mentira. Fingir que não conhecia meu noivo foi a coisa mais verdadeira que já fiz, porque naquele momento, o que eu realmente queria esquecer era quem eu tinha me tornado para caber na vida de outra pessoa. A plateia estava em silêncio absoluto. Hoje não conto minha história para que vocês sintam pena, nem para que vejam em mim uma heroína. Eu conto porque sei que, em cada canto desse país, existe uma mulher tentando se libertar de uma relação que aprende, tentando se lembrar de quem era antes de ser calada, diminuída, controlada. Dei uma pausa, respirei fundo e finalizei. Então, se você está ouvindo isso e acha que precisa pedir permissão para se salvar, eu tô aqui para te dizer, não precisa. Você só precisa de um passo, o primeiro. Porque o resto vem. E quando você lembrar de quem você é, não vai mais querer esquecer nunca mais. Aplausos. Mas não foram os aplausos que mais me marcaram. Foi o que veio depois. Na saída, uma senhora se aproximou de mim. Tinha mais de 70 anos, cabelos brancos e uma expressão serena. Me segurou pelas mãos e disse: eu levei 40 anos para sair. E só saí porque vi seu vídeo com a minha neta. Ela me olhou e disse: vó, isso parece com o vovô. E naquele dia, eu entendi que ainda dava tempo, que ainda era possível. Obrigada. Abracei aquela mulher como se estivesse abraçando minha própria avó e chorei. Não de tristeza, mas de reverência, porque aquilo era maior do que eu. Era ancestral. Rafael me esperava do lado de fora. Ao me ver emocionada, não perguntou nada. Só me abraçou e ficou ali, em silêncio, respeitando o que nem precisava ser dito. Mais tarde, na varanda de casa, com os pés descalços e uma taça de vinho, falei pra ele: sabe o que é mais louco? Se eu não tivesse fingido que não lembrava dele, talvez eu nunca tivesse lembrado de mim. Ele sorriu e respondeu: às vezes,
A gente precisa apagar tudo para reescrever com verdade. Dias depois, recebi uma mensagem da editora. Seu livro será adotado por um curso de psicologia como leitura obrigatória na disciplina de violência emocional. Sentei no chão da sala e chorei, porque aquilo simbolizava tudo. O fim do ciclo da dor, o início do ciclo da transformação. E foi nessa noite que decidi algo. O próximo livro não seria só meu, seria uma coletânea, com relatos de outras mulheres que viveram histórias parecidas. Mulheres comuns, invisíveis, fortes, que também se reergueram. O nome? Nós que ficamos de pé. Letícia, claro, já garantiu o primeiro capítulo. E com razão. Porque sem ela, eu não teria ficado em pé. O projeto do segundo livro tomou proporções que eu não imaginava. Quando abri um formulário online convidando mulheres a enviarem suas histórias, recebi mais de 7.000 relatos em 2 semanas. 7.000. 7.000 vozes abafadas, 7.000 experiências marcadas por dor, superação, silêncios e gritos engolidos. Algumas histórias eram tão fortes que eu precisava parar, respirar fundo e deixar as palavras assentarem dentro de mim. Outras vinham em forma de desabafos desconexos, escritos entre lágrimas, com erros de digitação e letras em caixa alta. Mas todas tinham algo em comum: a vontade urgente de serem ouvidas. Letícia me ajudou a organizar os relatos. Criamos categorias, montamos uma equipe de apoio emocional para responder quem precisava e selecionamos com muito cuidado e respeito 15 histórias para compor o livro. Cada uma delas tinha algo que me arrepiava, uma verdade crua, humana, muitas vezes silenciosa, mas nunca fraca. Durante a curadoria, uma mensagem me marcou mais do que qualquer outra. Veio de uma menina de 17 anos. Ela contou que estava vivendo um relacionamento com um rapaz mais velho, que todos elogiavam. Educado, carinhoso, inteligente, mas que a fazia sentir culpa por tudo, que controlava sua roupa, seus amigos, seu tom de voz. Ela escreveu: "Eu só fui entender que estava vivendo algo errado quando vi seu vídeo, e foi ali que me dei conta. Se eu não sair agora, talvez eu nunca consiga. Ainda dá tempo pra mim?" Demorei pra responder, porque chorei lendo aquilo, não pelo conteúdo, mas pela força escondida na pergunta. "Ainda dá tempo pra mim?" Respondi. Sempre dá tempo. E a sua coragem de escrever já é o primeiro passo. Agora é seguir caminhando. Um dia de cada vez. Você vai conseguir. O lançamento do segundo livro foi diferente, mais coletivo. Organizamos um evento com todas as mulheres que aceitaram ter suas histórias publicadas. Vieram de várias partes do país. Algumas nunca tinham viajado de avião. Outras nunca tinham saído da própria cidade. Quando se encontraram pela primeira vez, parecia que já se conheciam há anos. Riram. Choraram, se abraçaram como irmãs. Durante o evento, nenhuma queria ser chamada de vítima ou sobrevivente. Elas queriam outro nome, e uma delas, Ananda, mulher negra, nordestina, mãe solo, disse: "A gente não sobreviveu, a gente venceu. E quem vence carrega cicatriz como medalha." Foi ali que soube que o subtítulo do livro seria Cicatrizes como Medalhas. Rafael estava lá, como sempre, observando de longe, com aquele orgulho silencioso que me fazia sentir segura sem precisar de uma palavra. Letícia subiu ao palco comigo e, quando me apresentou, disse: "Ela não é só minha irmã, é minha referência de coragem e a maior prova de que o amor próprio é a raiz de toda libertação." Eu abracei Letícia ali mesmo, com o microfone ligado, e sem conseguir conter as lágrimas, só disse: "Obrigada por nunca ter deixado eu esquecer quem eu era, mesmo quando eu mesma tentei." O livro se tornou um sucesso antes mesmo de ir às livrarias. As pré-vendas esgotaram em menos de 48 horas. Diversos grupos de apoio e coletivos femininos começaram a usá-lo como material de discussão. Universidades incluíram os relatos em seminários. Professores de ensino médio começaram a trabalhar os textos em rodas de conversa com adolescentes. Cada história publicada ecoava como se dissesse: "Você não está sozinha." E essa era a essência de tudo. Um dia, recebi uma caixa na porta de casa, sem remetente. Abri com cuidado. Dentro havia um envelope com uma carta e um livro. O título: Manual de Redenção. O autor? Nome fictício. A carta era curta. "Não vou dizer quem sou, mas você vai saber. Obrigado por me ensinar, sem nunca me olhar nos olhos, que arrependimento só é real quando vem com mudança. E que mudar não me torna inocente, mas me faz mais humano. Desejo a você, sempre, liberdade." Li aquilo sem emoção, sem dor, sem ressentimento, porque era só isso, uma página virada, uma história que, mesmo com sequelas, agora já não me doía mais. Nos dias seguintes, me vi refletindo sobre tudo, sobre onde estava quando tudo começou, naquele quarto de hospital, perguntando: "E você é quem? E onde eu tinha chegado?" Era como se aquela pergunta, que antes foi proteção, agora virasse símbolo de renascimento. Eu sabia quem eu era, e melhor,
Sabia o que eu merecia. Com o segundo livro ganhando vida própria e impactando tanta gente, surgiu uma ideia que parecia ousada demais no começo. Criar um instituto. Não uma ONG qualquer, não um projeto passageiro, mas um espaço real, físico e virtual, onde mulheres pudessem buscar apoio emocional, jurídico e psicológico de forma segura, longe de julgamentos, longe da violência, longe do silêncio. Conversei com Letícia primeiro, claro. Irmã, isso vai exigir muito tempo, muita estrutura, muita coragem. Tem certeza? Lê. Se 7.000 mulheres me mandaram histórias em 2 semanas, imagina quantas nem conseguiram escrever. A gente precisa fazer mais. Ela não hesitou. Então vamos. Rafael também apoiou desde o primeiro momento. Ele, inclusive, trouxe a ideia de unir o projeto a universidades, para criar programas de estágio supervisionado com atendimento gratuito. O cara não era só um amor, era visão, sensibilidade e ação. Juntamos forças com advogadas, psicólogas, assistentes sociais e mulheres de diferentes áreas que já vinham atuando com vítimas de violência. Em 6 meses, nasceu o Instituto Renascer por Mim. O lançamento do Instituto foi um evento íntimo, cheio de simbolismo. Plantamos uma árvore na frente da sede, uma mangueira, resistente, de raízes profundas. A placa ao lado tinha a inscrição: que toda mulher tenha o direito de florescer, mesmo depois de ter sido podada. Nos olhos de cada mulher presente havia algo em comum: reconhecimento. A sensação de que, ali, poderiam baixar a guarda, que não precisavam se explicar ou se defender, que estavam entre iguais. No primeiro mês de funcionamento, o Instituto recebeu mais de 400 contatos. Casos dos mais diversos tipos: mulheres em relacionamentos abusivos, mães lutando pela guarda dos filhos, adolescentes buscando ajuda sem que suas famílias soubessem. Era intenso, duro, mas também profundamente transformador. Cada história que chegava era mais uma confirmação. A dor é coletiva, mas a cura também pode ser. Um dos dias mais marcantes foi quando recebemos uma mulher chamada Dalva, de 63 anos. Ela entrou com passos tímidos, olhou para a sala de espera, respirou fundo e disse: "Eu achei que não teria mais tempo para mim, mas ouvi sua entrevista no rádio e pensei: se aquela moça teve coragem de começar de novo depois de tudo, quem sabe eu também consiga." Fiz questão de recebê-la pessoalmente. A conversa que tivemos foi das mais impactantes que já vivi. Dalva contou de um casamento de 40 anos com um homem que nunca a agrediu fisicamente, mas que a fazia se sentir invisível, inútil, culpada por respirar. "A violência que não deixa marca no corpo é a que mais demora pra gente perceber", ela disse. Saímos dali com um plano para ela: terapia, orientação jurídica e, principalmente, a certeza de que ainda havia tempo. Sempre há. Nesse período, também comecei a ser chamada para colaborar com políticas públicas, ministérios, secretarias, comissões. Queriam ouvir a minha visão sobre o que poderia ser feito de forma prática e eficaz. E eu dizia o óbvio: não adianta só denunciar. A mulher precisa saber para onde vai correr depois, quem vai acolher, quem vai escutar, quem vai proteger. Entre reuniões e atendimentos, nunca deixei de cuidar de mim. A terapia continuava. Os dias de descanso também. Rafael e eu tirávamos finais de semana para fugir da cidade, desligar os celulares, caminhar descalços e lembrar que a vida também podia ser só leveza. Em uma dessas viagens, sentados diante de uma fogueira, ele me olhou e disse: "Já parou para pensar que você construiu tudo isso depois de ter sido chamada de mentirosa?" Olhei para o céu estrelado e respondi: "Porque eu menti mesmo, mas foi a mentira mais honesta da minha vida." Ele riu. "Eu acho que sua história só começou ali, quando você decidiu não se anular mais." Eu também acho. E o mais louco ainda não acabou. Na volta para casa, encontrei um envelope pardo na portaria, sem remetente. Abri. Era uma foto minha, da palestra no TEDx. Atrás, escrito à mão: "Obrigada por ter dito o que eu ainda não consegui. Um dia eu chego lá." Nenhuma assinatura, nenhuma pista de quem era. Mas ali estava tudo. Era mais uma voz ecoando, mais uma mulher despertando. E no fundo, eu sabia. Minha missão nunca foi ser a protagonista. Foi abrir caminho para que outras pudessem ser. Naquela noite, depois de ler o bilhete anônimo, fiquei sentada na varanda por horas, em silêncio. As luzes da cidade ao fundo, o som distante de carros passando, o vento leve bagunçando meu cabelo. E dentro de mim, uma tranquilidade quase solene, porque eu entendia, agora mais do que nunca, que minha história tinha deixado de ser só minha há muito tempo. Ela tinha se transformado em um farol. E o mais bonito era que, mesmo quando eu não via, ela continuava iluminando o caminho de alguém. No início do ano seguinte, recebi uma proposta que mexeu comigo profundamente. Uma série documental inspirada na minha trajetória e no trabalho do Instituto. A ideia era simples e potente: contar histórias reais de mulheres que romperam ciclos de violência, com narração em primeira pessoa, entrevistas, reconstruções cuidadosas e zero sensacionalismo. A produção seria feita por um estúdio independente, dirigido por uma mulher que também tinha sua própria história de superação. Ela me disse:
A gente quer mostrar o que vem depois da dor, porque ninguém fala disso. Todo mundo se prende ao trauma, mas esquece que o que mais inspira é o que a pessoa constrói depois. Topei na hora. Mas fiz um pedido. A primeira história não deve ser a minha. Deve ser de alguém que nunca teve espaço pra falar. E foi assim que conhecemos a Jéssica. Jéssica tinha 29 anos, 2 filhos pequenos e um histórico de violência doméstica, que a deixaria muda se ela não fosse tão absurdamente corajosa. Trabalhava como auxiliar de limpeza. Tinha saído de casa com uma sacola de roupas e dormido no chão da casa de uma amiga. Começou do zero. Fez curso técnico. Conseguiu um emprego. Passou a ajudar outras mulheres. Eu não tive quem me salvasse. Então virei minha própria salvação. Agora quero ser o braço que eu não tive, ela disse na entrevista. O episódio dela foi o mais assistido da primeira temporada, e foi nesse dia que entendi, de vez. O protagonismo nunca foi meu, eu apenas abri a porta. O instituto cresceu, viramos referência, criamos filiais em outras cidades, treinamos equipes, fechamos parcerias com universidades e coletivos. Fizemos mais de 2.000 atendimentos no primeiro ano, e no fim daquele ano, numa cerimônia discreta, fui surpreendida com um Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Não pelos vídeos, nem pelos livros, mas pelo impacto direto na vida das mulheres atendidas. Subi ao palco com um vestido simples e um discurso breve. Se me dissessem, anos atrás, que eu estaria aqui, receberia esse prêmio e ouviria tantos aplausos. Eu não teria acreditado. Não porque achava impossível, mas porque naquela época eu não sabia que merecia. Pausa. Hoje eu sei, e mais. Sei que todas nós merecemos. Voz, respeito, liberdade e paz. Aplausos de pé, olhares emocionados. Mas para mim, o maior aplauso era silencioso, o que vinha do meu próprio coração. Na volta para casa, sentei com Letícia e Rafael na sala, cercada de flores e bilhetes carinhosos que recebi durante o evento. Eles me olhavam como quem vê algo sagrado, mas não diz nada por respeito ao momento. E então, Letícia quebrou o silêncio. Você tá pronta? Pra quê? Ela sorriu. Pra fechar essa história, com chave de ouro, pra escrever a última página, não como fim, mas como recomeço. Fiquei pensando naquilo por dias, e percebi que sim, minha história estava pronta para ser encerrada. Não porque não havia mais nada para contar, mas porque, finalmente, ela podia descansar. Voltei ao hospital onde tudo começou. Entrei no prédio. Subi até o andar da internação. Pedi permissão para ver o quarto onde acordei, anos atrás. A porta estava aberta, vazia, silenciosa. Entrei. Toquei na maçaneta, olhei pro teto e sorri. Eu te perdoo, sussurrei para mim mesma, porque ali não era mais o lugar da dor, era o lugar do renascimento. Na saída, deixei um bilhete na recepção, escrito à mão. Se algum dia você acordar aqui e não souber mais quem é, invente. Finja, minta. Se for preciso para sobreviver, não tenha medo, porque em algum momento você vai lembrar. E quando lembrar, vai ser lindo. Assinei com as iniciais e fui embora, sabendo de uma vez por todas que a mulher que entrou naquele hospital nunca mais existiria, mas a que saiu dali. Essa ainda tinha muita vida pela frente.